Dione Almeida, do Promove Mulheres Advogadas da OAB São Paulo. E hoje quem me acompanha é a doutora Juliane Silvério. Doutora Juliane, por favor, se apresente para as nossas mulheres advogadas. Olá, eu sou Juliane Silvério, sou formada em Letras, depois a segunda formação foi Direito, me especializei em Direito do Trabalho, sou mestra em Direito, mãe do Davi, professora, viajante. E essa é um pouco da Juliane, acadêmica e na vida pessoal. Gostoso, Ju. Eu acho tão importante falar sobre quem somos além do Lattes, porque dentro desses títulos tem tantas experiências, tantas coisas boas, tem nossos filhos, nossas famílias, nossos amigos, nossas vivências. E isso nos torna pessoas únicas. E você é uma querida e é especialista, é fera em audiências trabalhistas. Eu te conheci falando sobre o tema, fiz algumas lives com você durante a pandemia e a gente acaba se frequentando nos mesmos lugares, em mesmas festas, e é sempre uma alegria tê-la aqui, não só como nossa convidada, como membro do Conselho da Jovem da Advocacia, que é uma iniciativa da OAB São Paulo para oxigenar a instituição, para trazer novas ideias e para não nos deixar envelhecer. Então seja sempre muito bem-vinda, muito bom tê-la aqui conosco, falando um pouquinho para as mulheres advogadas sobre audiências trabalhistas, porque é claro que é uma parte muito importante do processo, é uma parte muito importante para o êxito, principalmente dos processos trabalhistas, né? Eu sempre falo que a audiência trabalhista ela é diferente de todas as audiências. É muito mais dinâmica, a gente tem que ficar muito mais atenta e isso pode dar aquele medinho na hora. Conta um pouco para as nossas mulheres advogadas como você começou e como que tudo isso acontece na sua vida. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, é uma honra estar aqui com a Dione, é uma amiga. E mais do que uma amiga, é uma advogada que eu me inspiro como profissional, como mulher e que tem deixado o seu legado. E esse projeto, com certeza, é o legado da Dione, é a cara da Dione e é o que tanto contribui para nós mulheres. Dione, você começou a falar sobre o medo. E o medo é o que nos trava. Um pouquinho de medo é importante, mas ele não pode nos parar. E você fala assim, dá aquele certo medinho. Eu faço audiência há 12 anos. E eu sinto esse friozinho na barriga, eu sinto esse medo. E esse medo ele me prepara. Ele me prepara para a audiência, ele me prepara para uma visão do que pode acontecer na audiência, não só para mim, mas como para a parte que eu estou acompanhando. Seja a parte autora, seja a reclamada. É importante isso, todos sentem esse medinho. O nosso cliente sente o medo, a testemunha sente o medo. E como vamos lidar com o medo? Este é o grande desafio. Ju, eu também entendi, o medo também ele faz parte ali da responsabilidade com o processo. Você faz as suas audiências, os seus processos, os seus clientes e também você vem auxiliando grandes escritórios, grandes bancas fazendo audiência, ou seja, você vai lá. E isso é importante também até se pensarmos como nós precisamos pagar contas para as jovens advogadas, para quem está começando agora, olha, eu consigo ganhar dinheiro e manter o meu escritório fazendo audiências para outros escritórios até que os meus processos virem, até que eu consiga, que eu comece a receber os meus honorários daqueles processos que estão ainda lá no tribunal. E isso é importante nós falarmos, porque no final do dia todo mundo tem boleto para pagar. E é claro que tem aí um grande desafio, porque você vai, primeiro, o seu cliente você já conhece, mas não conhece completamente. Ele pode ser totalmente diferente e agir diferente nas audiências. Mas quando você presta esse tipo de atendimento para outros escritórios, você está ali com a responsabilidade de um grande escritório, de um grande advogado que confiou em você, a responsabilidade de fazer, no meu entendimento, eu acho que não dá para falar o que é mais importante, ser uma inicial bem feita ou uma audiência bem feita. Mas o fato é que não tem como um processo ter sucesso se não tiver uma audiência bem feita. Perfeito. Esse advogado te contrata e você chega lá e você pega um processo que não é seu,
Aí, primeiro passo, você vai conhecer todo esse processo? Exato. Vamos lá. Esse trabalho foi no início da minha advocacia. Então, eu me formei, eu era professora, dei aula durante 5 anos na Fundação Casa, trabalhava num projeto Educação e Cidadania, e eu migrei assim que eu me formei, passei na ordem e comecei a advogar. Fazer audiência, é o que nós chamamos no dia a dia de audiencistas, é o que trouxe o meu ganha-pão e traz até hoje. Porque a audiência, você faz audiência, é contratada para o ato, tanto a audiência como a sustentação oral. Para quem está começando, a Dione trouxe muito bem essa vivência, essa dinâmica de eu ainda não tenho uma carteira de clientes, eu ainda não tenho escritórios que eu atendo, como isso funciona? E fazer audiência é esse ganha-pão. Fez, recebeu, seja no dia, no mês que vem, como é essa parceria que no dia a dia o jovem advogado que vai começar vai conduzir e entender melhor essa dinâmica. Assessorar desde um grande escritório, porque tem casos complexos e precisa ser estudado e demanda, às vezes, até participar da reunião prévia da audiência com o cliente, é muito interessante, é o reconhecimento do trabalho com a maturidade do dia a dia, com a experiência, como esse trabalho de ser audiencista também para quem está começando. Muitas vezes eu faço audiência com o próprio advogado junto, porque não se sente seguro ou porque tem uma excelente redação, mas não gosta da questão da audiência. Então são nuances e você, advogada, pode desenvolver esse trabalho desde assessorar quem está começando a também desenvolver um trabalho num processo super complexo, assédio moral, assédio sexual, determinados temas que fogem do nosso dia a dia. Então, essa é a dinâmica de um audiencista. Eu comecei assim, permaneço assim e cada dia eu quero me aprofundar um pouco mais nessa temática. Ju, o que é importante falar e desmistificar é que, olha, não é um trabalho menor, é um trabalho diferenciado. Primeiro, porque você tem mais experiência que muitos advogados de grandes bancas, em razão do volume. Então, essa experiência, esse aprendizado, essa expertise você leva para a sua vida. Para a vida. Você leva para os seus processos. Então, não é eu fiz audiência, só ganhei X para fazer. Não. Eu ganhei experiência e essa experiência é minha. O trabalho que eu desenvolvo com excelência e com zelo, ele é meu. Ele é incorporado ao meu patrimônio, ao meu patrimônio intelectual, ao meu patrimônio de vida. Então, você é uma advogada melhor preparada. E é importante também nós lembrarmos que ninguém é bom em tudo. Eu tenho um colega que faz recursos de revista, que é chato pra caramba e odeia fazer audiência. E parece que ele vai com tanta trava que sempre acontece alguma coisa que ele se aborrece. Ele fala assim, eu não vou, por isso que eu odeio fazer audiência. Exato. Eu não vou fazer audiência. Então ele paga alguém que faça bem feito e faça de um jeito prazeroso para a pessoa e que traz resultados para o escritório dele. E mais que isso, não é só para quem está começando agora, não é só para jovem advogada, não. Eu já fiz audiência para você. Exatamente. E por eu quê? Eu já tenho mais de 20 anos de advocacia. Fiz audiência para você. Exato. Era uma temática, e aqui nós podemos falar, o tema era assédio sexual. E eu queria a especialista das especialistas nessa temática que é um trabalho direcionado, estudado, aprofundado. Mas calma, vamos contar a história inteira. Vamos Na verdade, contar. Você não queria uma audiêncista. Você me perguntou alguma coisa sobre o processo, eu te dei uma dica um pouquinho a mais do que você perguntou, do que você precisava. Falei, Ju, eu acho que você tem que levar por esse lado. E assim, eu dei um passo a mais do que você tinha pedido. Então é importante a gente falar também o quanto abre portas nós sermos generosas. E assim, eu só falei também a mais, não só porque eu gosto de ensinar, eu sou professora também, mas porque você sempre foi muito generosa. Então a gente tem que pensar que essa troca, que
parece que genuinamente a gente entrega, a gente sempre recebe. Você me falou assim, vamos fazer uma audiência, faça comigo. E na verdade eu nem fiz para você, eu fui com você. Você foi comigo, você estava ali ao lado, anotando tudo certinho, até mais organizada que eu, porque você já tem toda essa dinâmica de anotação, de... Foi um caso bem íntimo, eu estava muito envolvida, claro, fiz a entrevista com a cliente, desenvolvi a petição inicial, as provas, todas as questões, mas naquele momento eu precisava estar com a minha cliente e os olhos da Dione para aquelas questões técnicas. Então, naquele momento eu precisava me dividir, eu precisava estar com a cliente, muito abalada emocionalmente, só que eu precisava de um olhar técnico. E aquele foi o olhar técnico da Dione e essa foi a parceria. Foi uma parceria. Então, é muito interessante. Aquele tema eu pensei na Dione, como tem diversos outros temas, tem um escritório que eu faço, ele é de outro estado, então aquele escritório especialista em burnout. Eu aprendi muito com aquele escritório, porque eu precisei me aprofundar naquela temática. Não era uma questão de horas extras, não era uma questão de intervalo, era uma questão de como eu devo tratar aquele cliente que está doente. E as questões que são fundamentais para o êxito e sucesso da demanda. E aí eu falo que você acaba aprendendo muito de direito material e de direito processual, porque você já sabe todo o rito. Você já sabe quando o juiz tenta atropelar. Exato. Você já sabe o que, olha, isso aqui é o diferencial. Eu tenho que perguntar isso para eu ter tal resposta, essa resposta que vai trazer o resultado para o processo. Você me trouxe uma dica que eu costumo nas minhas aulas falar, a audiência começa antes, começa na sala de espera. E para o nosso cliente, o que eu tento falar das leque das possibilidades. Vou dar um exemplo aqui na Barra Funda, são 90 varas, cada vara 2 juízes, 180 juízes, e eu brinco, né, de uma maneira exagerada, 180 possibilidades do que vai acontecer na audiência. Claro, eu tô exagerando, mas para demonstrar que a audiência ela não é algo exato. Nós imaginamos o que vai acontecer. E quando nós imaginamos o que vai acontecer e passamos para o nosso cliente, ele consegue ter uma segurança, ele consegue imaginar como aquilo vai... A surpresa, nós adiantamos as surpresas. Então, o exemplo de ontem, eu falei assim, pode ser que o juiz marque a perícia médica ou pode ser que o juiz instrua. O meu cliente, quando entrou, se marcasse a perícia, nossa, minha advogada falou que ia marcar a perícia, tá ok. Não marcou, vai instruir, mas meu cliente está preparado para a instrução. Então, a audiência, ela não é só naquele momento, ela começa antes. Uma outra dica também que eu gosto de falar é o perfil do magistrado, ele é conciliador? Se o magistrado é conciliador e o acordo é importante para o meu cliente, eu começo uma negociação, mas eu sei que naquele momento o juiz vai oferecer, apresentar uma proposta, ponderar com o cliente, ponderar com a reclamada, vai fazer essa conversa entre as partes. Agora, se o magistrado não é conciliador e o acordo é importante, a audiência começa fora. Começa entrando em contato com o advogado da parte contrária, perguntando se tem proposta, se for reclamada a parte contrária, perguntando qual é a pretensão, se o meu cliente for a reclamada. Então, são nuances do dia a dia que traz essa segurança para nós. Você falou, acho que 2 pontos importantes. Primeiro, eu vou falar da cordialidade, da humanidade que nós temos que ter com os colegas, né? Esse meu parceiro, colega que não gosta de fazer audiência, ele foi fazer audiência esses dias e ele conversou com o advogado da parte contrária, o advogado olhou pra cara dele e falou assim, eu só falo com a juíza. Eu só falo com a juíza. Então, são coisas que nós não esperamos, que nós não devemos fazer com o colega que está do outro lado. E aí, quando você fala a audiência começa antes, independentemente que seja o meu processo, seja o seu que eu estou fazendo, não tem como eu entrar numa sala de audiência se eu não conhecer o processo. Exato. Ponto. Perfeito. Com relação a saber qual é o ritmo
e o jeito de condução do juiz, eu já vi muitos advogados infartando porque achou que ia marcar perícia e não ia instruir e instruiu. Pegou preposto despreparado, pegou testemunho, enfim, pegou o próprio advogado despreparado. E aí você fala, mas quando eu conheço o juiz que é conciliador, então, pelo que eu entendi, o juiz conduz a audiência, mas não é só isso, o advogado também conduz a audiência, é isso? Exatamente. O caso eu fiz uma audiência ontem e a magistrada era muito conciliadora, muito, muito, então, o acordo era importante para o cliente? Era, mas não era o valor ainda que havia sido estipulado. Então, o magistrado, ele fez a condução para um acordo, mas aquele acordo só foi fechado quando eu saí da sala, conversei com o cliente, entendi se aquele valor, ainda que estivesse um pouco abaixo, era importante para o cliente. Então, cada um tem a sua importância na audiência, nessa dinâmica. O magistrado, ele conduz, mas também tem a postura dos colegas. E você comentou aqui que o advogado falou, eu só falo com o juiz, na frente do juiz. Ontem, nessa audiência de conciliação, eu estava por um escritório especialista em bancos. Então, também é um outro nicho, especialistas em bancos. A advogada do banco, da reclamada, tinha uma proposta de acordo. A juíza também, assim, vou usar a palavra forçar, mas num sentido intensificando as questões. E a advogada da parte contrária quis falar direto com a cliente. Com a minha cliente, eu digo minha, porque a partir daquele momento que eu sou contratada, ela é minha cliente. Então, fui contratada para essa audiência. E eu, com todo o respeito com a colega, eu falei, doutora, eu entendo a importância do acordo, mas eu gostaria que a doutora falasse comigo e eu faço as ponderações com a cliente. Olha a diferença de falar... Não, eu só falo. E eu fiz assim, eu falei, doutora, agradeço a tua gentileza, eu sei que a doutora está empenhada para o acordo, mas converse comigo e eu pondero com a cliente. E na hora ela fez assim, ai, desculpa, doutora. Então ela conheço a advogada do dia a dia, muito educada, mas ela extrapolou um pouquinho ali. Então eu, com urbanidade, falei, doutora... Então, ela até ficou assim, recuou, ficou sem graça. Então, isso é importante também. A audiência, ela não é um ringue. Não vamos para brigar. Claro, temos que ser combativos e isso é da nossa essência, ainda que nós não quiséssemos. Não adianta, o dia a dia, até para conversar, estamos sempre sendo combativos. Mas a educação também faz parte da audiência, muito importante isso. Eu acho que isso é fundamental até para fazer acordo. Porque depois que você foi grossa... não dá para você ficar forçando um acordo. Não dá. Começa por aí. Segundo, cara, todo mundo conhece todo mundo. Então a gente já sabe qual é o advogado que é grosseiro, nós já sabemos qual é o juiz que conduz bem, qual é o juiz que às vezes pisa na bola no momento da condução da audiência. E as notícias correm. E outra coisa que eu acho importante você falar, eu te conheci e eu me lembro perfeitamente, eu sempre falo que alguns fatos me faz perceber ou prestar um pouco mais atenção em algumas pessoas. Você me falou que a sua palavra, o seu lema de vida, ou sua missão, não me lembro, era a liberdade. E hoje nós falamos muito em liberdade geográfica. Eu, por exemplo, eu sou muito feliz trabalhando enquanto eu viajo, cumprindo prazo durante o voo, atendendo o cliente pelos hotéis quando eu vou fazer audiência. E você falou da liberdade. Hoje nós falamos muito em liberdade geográfica. A audiência, ela te traz essa liberdade? Traz. Não só traz a liberdade geográfica, porque se for, por exemplo, uma audiência virtual, posso fazer de qualquer lugar do mundo. Do mundo. Você viaja bastante. Eu você viajo. Falou que você a Juliane também é viajante. Sou viajante. Viajar para mim é um valor. Isso é um valor, viajar. O lazer, o viajar em si para mim é um valor. A liberdade é outro valor. E quando eu faço audiências, seja para os meus processos ou para escritórios parceiros, eu tô com o meu valor junto.
Porque eu posso ou não aceitar aquele Seus olhos brilharam agora. aquele trabalho. Eu posso ou não aceitar aquele trabalho. Eu posso fazer a reunião pré-audiência de qualquer hotel, de restaurante, né? Então, isso traz a liberdade. E a liberdade você estar numa cidade ou em outra cidade, aceitar ou não, isso traz, isso é um trabalho que te permite sair ultrapassar fronteiras. Isso é muito importante. Nós falamos muito, e eu insisto muito nisso, que é falar sobre a necessidade da saúde, do bem-estar na carreira. Na carreira. E nós, enquanto tomávamos café, eu falei para você, olha, se eu tiver que, para ter um carro, eu ter que aguentar alguém de qualquer jeito, um trabalho, eu não quero, porque para mim é caro. Exato. Então, quando nós falamos também em liberdade, você tem uma autonomia de dispensar, de rescindir contrato todos os dias. Ou seja, não deu para você, não foi legal, não foi saudável, não foi prazeroso, você, obrigada, né? E você não faz mais. Exato. Tem um escritório e nós conhecemos escritórios corretos, com o seu valor, e tem muito escritório picareta. Então, em determinado momento da minha vida, eu fiz audiência para um escritório que não tem alguns pontos éticos, né? A maneira de captação e tudo mais. E quando eu percebi que aquilo não estava de acordo com a minha postura, com o meu dia a dia, eu rescindi. Olha, muito obrigada, mas eu fechei minha agenda. Pronto. Então, essa é a autonomia. Eu não sou obrigada a ficar em determinado escritório porque simplesmente pelo valor. Pelo valor não, pelo dinheiro. Porque o meu valor é a liberdade. Então eu posso aceitar ou não. Em contrapartida, também vivenciei, fiquei um período, tentei trabalhar em escritório. Conversa. Por fim, falei, vou vivenciar essa experiência. Quando você me contou, acho que foi num restaurante, num jantar, você me contou, eu falei assim, cara, não vai rolar, não vai ficar muito bem. Eu falei, mas eu vou vivenciar só para fazer audiências. Audiência, sustentação oral. O que essa comunicação eu gosto? Fala assim, tem 4 audiências no dia, farei. Tem 4 prazos. Aquilo me... Então, eu gosto dessa comunicação. Eu tentei, fiquei 5 meses e vi que aquilo não era o meu lugar, porque era muito fechadinho, muito dentro eu não podia ter a liberdade. Então, eu falei, não, aquilo não me encaixa. Então, isso é muito legal. O autoconhecimento, nós falamos sobre isso, o autoconhecimento. Qual é o trabalho que eu me identifico? Ah, mas eu só vou fazer o que eu gosto? É importante, não somente. Então, por exemplo, claro, eu faço os prazos dos meus processos, mas é um volume muito menor. É o volume, eu escolho o volume. Enquanto cabe nos meus braços, eu escolho esse volume. Enquanto me permite eu viajar, isso cabe nos meus braços. E é muito importante ouvir, Ju. Eu gostaria muito, eu sempre pensei em trazê-la exatamente para isso, porque nós precisamos criar uma outra concepção de trabalho que não seja eu trabalho e morro, eu estou trocando minha vida útil por dinheiro. E não pode ser. Estar aqui hoje. Não pode ser. Estar aqui hoje é a minha liberdade. Eu estou aqui porque eu admiro o projeto, porque eu admiro a Dione, porque eu me inspiro, porque vai agregar, porque eu vou contribuir. Isso é liberdade. Muito. E olha, você já passou aí de uma década de advocacia, mas você ainda é uma jovem. Uma jovem. Uma jovem. E é importante que essa Juliane, que sabe tudo sobre audiência, ela começou um dia. Então, é importante o primeiro passo. Eu vou fazer uma correção, esse sabe tudo. Sabe mais que muita gente, então. Mas vamos lá, todo dia é um aprendizado, são atualizações. E essa Juliane começou a fazer audiência como? Sem saber fazer audiência.
Com responsabilidade. Sem saber fazer audiência. E como eu falei, eu sou formada, eu lecionava durante o período da faculdade. Eu não fiz estágio em escritório. Eu fiz um estágio aos sábados na faculdade que validava. Então, mas eu não fiz estágio no escritório. Eu não conhecia o Fórum Trabalhista. E eu comecei a fazer audiência para ter liberdade. Porque eu tinha uma criança de 2 anos e que se eu saísse de São Paulo no horário formal, morava em Guarulhos, se eu saísse de São Paulo às 6, eu chegava em Guarulhos às 8, meu filho já estava dormindo. Para eu chegar no escritório às 9, eu tinha que sair às 7, meu filho estava dormindo. Então, isso eu trabalhei 1 ano. Eu falei, nossa, não tô conseguindo, não tá dando. Então, fui fazer audiência para o mesmo escritório que eu trabalhei e comecei a fazer audiência em Guarulhos. Então, eu percebia que uma audiência que eu fazia validava o meu dia de trabalho e eu tinha qualidade de vida. E eu podia encontrar o meu filho, eu podia buscar ele na escola às 5 da tarde, eu podia levar ele na escola. Então, foi isso que foi me adaptando. Mas voltando aqui, e aí eu comecei a fazer audiência, falei para uma amiga de outra cidade, falou assim, faz uma audiência para mim. E eu falei para ela, eu nunca fiz audiência. E ela era uma colega de faculdade, ela falou assim, você é dedicada, eu te explico como faz, mas eu preciso que você vá para mim. E eu fui, com aqueles detalhes, meu Deus, como é que eu vou fazer? E essa minha amiga, aliás, muito eu devo a ela, Alexandra, e ela me pediu e ela me passou os detalhes e eu me aprofundei naquilo e foi uma audiência realmente na época simples, mas eu fui. E aí eu pensei, gente, eu quero aprender a fazer audiência, porque eu fui no escuro, mas eu quero. E esse eu quero me aprofundar, e eu comecei a estudar e fui fazendo audiência. E aquela amiga que me contratou sabendo que eu não tinha experiência, gostou, foi me dando algumas dicas e eu chegava no fórum e falava para as pessoas que estavam comigo assim, eu estou começando a fazer audiência, como é que eu posso fazer aqui? Então, eu perguntava para as pessoas que eu não conhecia, porque eu ainda não conhecia ninguém, eu não era da área, não era de nenhuma área, porque eu dava aula. Então, eu fui sempre pedindo dicas e é por isso que você fala assim, você é generosa. É porque eu aprendi com as pessoas, eu me sinto na obrigação de repassar isso. Alguém não, muitas pessoas pegaram na minha mão. Então, eu entendo essa importância de saber que as pessoas começam. E eu dou dicas, as pessoas me mandam mensagem, eu tenho uma dúvida boba, não é boba. Porque se me colocarem para fazer uma audiência criminal, eu também vou ter todas as dúvidas. Então, isso é muito legal. Pessoas pegaram na minha mão. Então, hoje, o pouco que eu posso, dou uma dica, gravo um áudio, contribuir, ou realmente auxiliar a pessoa no dia a dia, se me contrata para audiência ou não, é a minha obrigação. Eu sinto isso como um dever de pegar na mão, porque as pessoas já pegaram na minha mão. Nós temos 1 minuto e meio, então eu gostaria, Ju, que você olhasse para a câmera e falasse para as nossas mulheres advogadas o que elas precisam para ser uma fera durante as audiências. Bom, 1 minuto e meio eu precisaria ficar aqui horas, porque todo dia eu busco alguma coisa para me deixar essa fera na audiência. Mas primeira, de uma maneira muito objetiva, comece. E aí no próximo bloco a gente pode desenvolver diversas dicas, mas a primeira é comece com medo, vai com medo mesmo, vai e depois a gente conversa. E a gente se encontra pelo caminho. A gente se encontra. Já a gente volta com a Ju falando sobre a importância das audiências, a importância de estar circulando para o network, porque a Ju, ela é sucesso, ela é conhecidíssima e ela é queridíssima por muitas pessoas. E isso também decorre não só dela, mas da atuação dela como uma grande advogada que faz grandes audiências. É isso.